Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco dar uma olhada em toda a terra, ver como Deus está operando, ver o que Deus espera de nós, ver como Deus tem pessoas chaves para cada lugar e para nos levar de um lugar para o outro. Por isso, temos no nosso programa hoje a alegria de ter conosco o Emerson Ferreira, nosso filho do coração que está ali na Itália, em Torino. O Emerson é um missionário, o Emerson tem sido nas mãos do Senhor um Gideão valente, levando esta mensagem por toda a Itália. Bem, que você esteja aí com seu coração bem aberto, pronto para ver o que o Senhor está fazendo na Europa e, quem sabe, ser também um missionário naquela terra que precisa tanto. Deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz de Deus, o que Deus quer falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, temos a alegria de ter conosco o Emerson, vamos conversar bastante sobre a Europa, mas eu quero te dizer o seguinte, quando Deus nos criou, Deus nos fez com um propósito, o propósito de amá-lo, de servi-lo, de conhecê-lo, o propósito de ter uma vida frutífera, o propósito de ter uma vida com sentido, uma vida que realmente alegre o coração de Deus. E é tão importante que cada cristão, é tão importante que você conheça o propósito de Deus para a sua vida, pois é só cumprindo este propósito, estando no lugar certo, no momento certo, fazendo a coisa certa, é que nós experimentaremos a alegria de viver e a verdadeira felicidade. Emerson, obrigada de você ter vindo. É um prazer, pastora, como sempre. Amém. É um prazer. O Emerson vem dar uma visitinha, estar um tempinho com os pais, mas a gente sempre chama para vir compartilhar. É um prazer, pastora. É um prazer. Eu não falo isso só porque a gente está aqui. Você sabe disso. Para mim é um prazer. Sim. Amém. É sempre um prazer. Amém. O Emerson, há quanto tempo que você está na Itália? E qual é o trabalho que você tem desenvolvido ali desde que Deus te levou para aquela nação? Nesse ano agora fazem 16 anos que eu estou na Itália. Eu trabalho com jovens, eu trabalho com evangelismo, eu trabalho com evangelismo de rua, eu trabalho com discipulado, que é uma coisa que na igreja italiana normalmente não existia. Existia mais um processo, não é que realmente não é que não existia, mas não existia na profundidade em que nós temos trabalhado. Eu trabalho com uma igreja italiana, eu sempre gosto de falar isso, porque todas as vezes em que eu ministro, eu sempre gosto de falar isso, não é? Todo mundo imagina um missionário indo para a Itália, alto, olhos azuis, eu sempre digo isso. E aí Deus usa aqueles que não são para confundir aqueles que são, não é isso? Sim. E foi isso que ele fez, ele me levou para lá. Era um dos momentos em que eu menos pensava que fosse, que eu seria a pessoa adapta, e o Senhor fez isso. Então, hoje eu trabalho com o pastor Maurizio, que você o conhece. Sim. Eu trabalho com ele, trabalho com o pastor Ernesto. E hoje o trabalho em linha de máxima na Itália, nós fazemos isso, evangelismo, trabalho com jovens, discipulado. Nós somos uma das igrejas maiores do norte da Itália, que nós somos 400 membros, isso pra gente é muita coisa. Sim. Coisa. Então, Deus tem isso. Nesses 16 anos tem sido assim. Não foram 16 anos fáceis. A senhora nos acompanhou nesses 16 anos. Sim. Creio que na maioria dos 10 últimos anos. Sim. E nesses 10 últimos anos, você viu, pastor, não foi muito simples, mas Deus é fiel. E eu gosto muito da palavra do pastor Luciano do Nepal. Eu acho muito legal quando ele diz isso, que os nossos sofrimentos, eles nem se comparam com os sofrimentos de Jesus. Então eu acho legal quando o missionário, né, as pessoas dizem, o missionário foi para o campo, ele está sofrendo, foi muito complicado. Mas eu acho muito importante lembrar que o nosso sofrimento, ele nem se compara com o sofrimento de Jesus. E é por isso que eu gosto de falar que vale a pena ser missionário. Vale a pena. Os sofrimentos, as outras coisas, eles não se comparam com aquilo que Jesus sofreu. E depois tem um modo precioso como Deus ele nos circunda
com todas as bênçãos, com o modo como Ele nos protege, nos faz sentar com os príncipes. Então, tudo isso muda, a visão da gente muda quando você está no campo e que você é negro num país racista e que Deus te coloca justamente numa igreja italiana. Então, no início era muito difícil, porque tinha o fator que Deus tinha que trabalhar primeiro em mim, não trabalhar no italiano, Deus tinha que trabalhar em mim. E quando Ele trabalhou em mim, a parte do racismo, ela ficou de lado. Hoje você já me viu ministro lá, sem nenhum problema, sou bem aceito. Então, o Senhor é fiel, não posso me lamentar. Muito amado. Sim, você é muito amado lá. Então, sim. Igreja italiana, tchau. Só que esse tchau do italiano é cumprimentando Sim. e depois despedindo. Para nós, o tchau é só na hora de despedir. Mas o cumprimento é Exatamente. tchau também. Quando você chega na casa do italiano, até mesmo a igreja, as pessoas te cumprimentam. Tchau, como está? Então é normal que você fale tchau, não tchau indo embora. Então é isso. E para nós é só o tchau de ir embora. Então sim. A gente fica meio, será que já está me despachando? Sim, exatamente. Sim, é importante conhecer a cultura, né? Em cada lugar. Conhecer a cultura, a comida, os costumes, a família, é tudo muito importante. Emerson, você falou que você tem trabalhado com o evangelismo e como que está o evangelismo na Europa, como que os italianos estão recebendo a mensagem do evangelho. Amém. Então, dá alguns anos até aqui, por exemplo, vamos dizer, dá 5 anos até agora, algumas coisas me fogem. Então, o que acontece? Teve a crise econômica mundial. Eu sempre disse, e a gente vivi isso em primeira pessoa, o italiano ele era muito senhor absoluto dele mesmo. Então, eu não preciso de nada, não preciso de ninguém. E ele era muito egoísta. Com a crise, que eu creio que Deus permitiu que chegasse até a Europa, Deus ele abalou os alicerces dos italianos. Ele mudou o modo deles pensarem quem é Deus. E isso foi muito importante. E o que aconteceu? É claro que nós temos ainda as barreiras que a gente chama barreira burocrática, porque a Itália é uma nação burocrática. Para tudo, você tem que ter um formulário para preencher. E uma das coisas que nós devemos sempre preencher e mandar para a prefeitura, pedir autorização para a polícia, é quando nós temos que fazer evangelismo. Então, o que acontece? Até hoje, quando nós temos que fazer evangelismo de rua, nós temos que pedir com 30 dias antes para pedir para a polícia para que eles nos liberem para fazer evangelismo. Então, é um processo complicado, mas nós aprendemos que mesmo assim, eles querem que nós façamos. Vale a pena. Nós vamos fazer. Vale não tem a problema. pena. Vale a pena, sim. E no dia 8 de junho do mês passado, agora no mês passado, nós tivemos a nossa Marcha para Jesus. Sim. E foi diferente de todos os anos. Sim. Por quê? Primeiro que a Torino, é a cidade onde a gente mora, Turim, normalmente quando falavam de Marcha para Jesus, a cidade era muito fechada. Eu sempre gosto de falar que Torino é uma grande cidade da roça. Então, é uma cidade grande, mas as pessoas são muito fechadas, eles têm a mente muito provincial. Sim. E o que acontece é que quando falávamos de marcha para Jesus, marcha per Gesù, as pessoas se fechavam. E esse ano foi muito diferente. Eles nos deram duas avenidas principais no centro de Torino, e nós marchamos ali, nós cantamos, nós dançamos, nós entregamos folhetos, que são coisas que não são normais, muito normais de fazer. Eu acho que quando eu conto isso aqui, todo rindo, né, achando que as pessoas devem pensar assim, eu acho que ele tem um problema. Mas, na verdade, porque isso pra gente lá não é normal. E foi de Deus, foi uma bênção. Nós vimos pessoas curiosas em saber o que nós estamos fazendo. Então, temos visto a mão de Deus em relação a isso. Depois da crise econômica, o italiano ele começou a se abrir mais para o Evangelho. A nossa igreja hoje, nós dizemos que assim, membros efetivos nós somos 400, mas vem muito mais pessoas. Mas aquilo que acontece é que italianos, realmente italianos, se estão convertendo a Jesus. Aleluia. No domingo passado, se batizou uma senhora que ela era muito católica, cria em Jesus, mas não conhecia Jesus. Ela conhecia Jesus de ouvir falar, não é? Sim. Mas não era ainda aquele relacionamento íntimo com o Senhor. E essa senhora, ela ouviu um dos nossos testemunhos através do YouTube,
E quando ela ouviu isso, ela falou assim, gente, essa igreja aqui é perto da minha casa? Sim. E foi ela, a família, os filhos. E domingo agora, eu não estava lá, nós vimos pela internet o batismo dessa senhora. Que lindo. E foi muito bom o testemunho, porque ela disse assim, tudo aconteceu a partir do momento em que alguém me disse assim, Jesus ama você assim como você é, mas Ele não vai permitir que você continue sendo do jeito que você está. E tudo isso mudou na vida dela. E onde foi isso? Nós temos... no primeiro sexta-feira do mês, venerdì, toda sexta-feira do mês, nós temos um momento que nós chamamos de adorazione, que seria adoração, que é uma ação. E nesse momento nós falamos de Jesus para as pessoas. E ela foi até esse encontro. E foi uma bênção para a vida dessa mulher. E ali ela encontrou Jesus. E isso para nós, estando num lugar onde Torino é um lugar completamente frio, as pessoas são fechadas, você esteja lá, sim, ver Deus abrindo as portas como está fazendo, só o Senhor pode fazer. É um milagre. Sim. E sabemos que isso é resposta de oração, sim, não é, Emerson? Nós sabemos que toda ação, tudo que é feito dentro da palavra de Deus e para Deus, é Ele que faz. É Deus que move os corações, é Deus que transforma as vidas, é Deus que cura, é Deus que faz tudo. Por isso, o nosso trabalho é orar. A gente ora e Deus nos usa, mas tudo é Ele que faz. E é maravilhoso vermos isso. Eu sei que você ouviu falar de Marcha para Jesus lá, você ouviu um pouquinho do evangelismo e quem sabe você quer ver um pouquinho. Será que foi assim mesmo? Será que na Itália, será que em Turim aconteceu uma Marcha para Jesus com dança? Vamos ver? Então, assista esta matéria sobre essa igreja, a Igreja da Reconciliação, em português, a Igreja do Senhor, onde o Emerson tem servido. E conheça um pouquinho do que Deus está fazendo na Itália. Vamos lá, assista comigo. Hoje o Gideões leva você até a Igreja Reconciliação em Turim, na Europa. A igreja vem fazendo a obra de Deus há 39 anos. Lá, o presidente é o pastor Maurício. As pregações são sempre cheias de muita unção. Todos os irmãos ficam focados para absorverem tudo o que é ministrado. Um momento também de muita bênção é o louvor. Pastor Emerson lidera uma das equipes e leva toda a igreja à adoração. A Igreja Reconciliação cuida de todos e faz questão de que cada membro desenvolva seu talento. E por falar em talento, adultos, jovens e crianças louvam a Deus com tudo o que têm. Isso mesmo, 45 pessoas se reuniram para um ensaio geral da Marcha para Jesus, que aconteceu na cidade de Turim. Foram 12 horas de muita dedicação. O dia da marcha chegou e agora é só conferir o resultado. Ai, é muito legal, não é verdade? Quando o Emerson me mostrou a primeira vez essas imagens lá da Marcha para Jesus, eu fiquei com o coração exultante, porque a primeira vez que estivemos em Torino, nesta igreja, era uma igreja. Todo mundo mais sério, não dava muito bola para os brasileiros. E então, quando eles se tornaram gideões, quando começaram a orar, quando começaram a compreender o valor da oração, a igreja hoje é uma igreja adoradora, uma igreja livre, uma igreja que ama a oração, não é, Emerson? Sim. Houve uma mudança na igreja. Completamente. O ministério, nós já falamos isso aqui em outros nossos encontros, o ministério ele demorou 3 anos para começar a funcionar lá. Nós tivemos lutas uma depois da outra, que nós já compartilhamos sobre isso, mas depois que o ministério, depois de 3 anos, Deus ele abriu as portas. No nosso primeiro encontro dos Gideões, nós fizemos a oração de unção, ungindo os Gideões, nós ungimos, que era uma coisa que nós pensávamos que não fosse assim, nós ungimos 127 Gideões. E foi uma bênção. E nós começamos há quase 10 anos que nós já estamos com Gideões na Itália.
E durante esse período, nós pensamos, conhecendo o coração do italiano, na verdade quem conhece o coração do homem é Deus, mas conhecendo mais ou menos como é o italiano, nós pensamos assim, nós vamos perder muita gente. Não era pessimismo e nem falta de fé, mas tinha esse temor de perdermos pessoas. Mas não é que Deus surpreende o homem, como sempre. E nós hoje, efetivos mesmo, somos 98 gideões. Sim, então Deus ele manteve a promessa, as pessoas continuam orando. Nós temos o WhatsApp é uma benção. Né? Sim, porque nós temos a nossa corrente de oração, em que se alguém está precisando de uma oração, rapidamente ele manda uma mensagem para os gideões e nós temos visto milagres um depois do outro, Deus curando pessoas, Deus restaurando casamentos, Deus mudando a vida de outros. Então isso é muito importante. Nós temos visto também que uma das coisas que nós tínhamos muito medo no início, eu me lembro que falava muito com a Daniela, a líder do ministério, era dizer assim, mas se de repente no meio da noite nós tivemos uma pessoa que está orando e essa pessoa não puder orar aquele dia de noite, no meio da noite, de madrugada, será que nós vamos conseguir alguém para substituí-lo? E nós começamos, a gente tem que provar, tentar. E nós tentamos, mandamos uma mensagem, olha, tem uma pessoa que não vai poder orar hoje às 3 horas da manhã, mas em menos de 3 minutos nós conseguimos alguém para substituir. Isso para o italiano significa que ele está renunciando o direito dele de dormir. Então, isso nós temos visto que Deus ele tem movido as coisas. E uma outra coisa que nós estamos olhando, as estatísticas das pessoas que são ainda os membros dos Gideões, desses 98 Gideões que fazem parte ainda, eu posso afirmar para você, pastor, porque eu conheço os nomes, 90 deles, 8 de nós somos brasileiros, e 90 deles, estrangeiros, perdão, e 90 são italianos. Então, isso para a gente é uma bênção. Nós temos visto a mão de Deus, milagres acontecendo, lutas acontecem, mas isso tudo é normal. A Daniela, ela passou por um momento complicado, o pai doente, mãe doente, mas foi um momento de Deus. E agora, você sabe, quando eu estou voltando para a Itália, nós vamos começar agora novamente o congresso para os Gideões, nós vamos fazê-lo, porque nós temos uma igreja em Gênova e a igreja de Torino, e a gente vai estender isso também para a igreja de Bolonha, para a igreja de Venécia. Então, Deus ele está abrindo as portas. Então, nós cremos que a oração ele pode mudar as coisas. Amém. Quando eu cheguei na igreja, tinha um cartaz escrito assim, que a oração, ela muda tudo. E eu me lembro que das primeiras vezes que eu conversava com as pessoas sobre oração e sobre o fato de dar 1 hora para o Senhor, eu via muita relutância, né? Eles ficavam meio resistência, né? Mas 1 hora é muito. E hoje nós vemos, a gente continua recebendo testemunhos de pessoas que dizem assim, 1 hora para mim é pouco. Então, só o Senhor pode fazer isso. É verdade. Para mim, que tenho vivido lá, que tenho vivido a cultura, que sei como é o povo italiano, só o Senhor, só mesmo Ele pode fazer isso. Aleluia. Então, vale a pena. Como é gostoso a gente ouvir testemunhos assim e como Deus tem levantado os gideões ali na Europa. Agora, em setembro, se Deus quiser, de 20 a 22 de setembro, 19 a 20 de setembro, nós vamos ter o nosso Congresso dos Gideões, o Congresso para a Europa, ali em Berlim. Vai ser maravilhoso. Os irmãos já estão preparando para que nós tenhamos um tempo muito especial em pontos proféticos especiais ali da Alemanha. E certamente você vai estar lá. Com certeza, pastor. Com certeza. E nós queremos, inclusive, Emerson, que você possa ir também com o pastor James até a Bielorrússia. Amém. E fortalecer os irmãos da Ucrânia. Amém. Está Amém. pronto? Sim. Um pedaço do meu coração ficou na Ucrânia. Não tem jeito. Continuar vendo notícias da Ucrânia, principalmente na cidade, eu torno a repetir, Pavlograd. Se você está em casa, você quer procurar fazer uma pesquisa, procure a cidade de Pavlograd. É uma cidade que está muito próxima de onde toda a guerra aconteceu. Eu vou contar novamente rapidinho a experiência dessa igreja. E essa igreja eu fui convidado para ministrar, para levar a visão dos Gideões até lá. E quando eu cheguei nessa igreja, eu pensei que eu iria encontrar uma igreja triste, porque eles estão a exatamente 100 quilômetros da guerra.
Então, de lá, você escutava o barulho dos canhões, das bombas. Então, foi uma coisa bem difícil. E quando eu cheguei em Pavlograd, que eles me disseram, você vai ministrar nessa igreja, eu disse, Senhor, me dá uma palavra de encorajamento para essa igreja. Eu quero que o Senhor me use com graça para abençoar a vida dessas pessoas. E quando eu cheguei lá, fui eu quem fui encorajado. E a história desse pastor é muito interessante. Sim. Quando começou a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, eles estavam tão próximos à guerra que uma noite a esposa e os filhos estavam muito preocupados, estavam escondidos. E ele falou assim, Senhor, eu acho que eu vou mandar os meus filhos e a minha mulher embora, porque está complicado. E Deus disse para ele assim, você fique. Se você tem coragem, você fique. Eu quero que você fique aqui. E eu vou abençoar essa igreja. E eu vou mandar pessoas para lá. E quando ele contou isso para a família, ele disse, olha, se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir. Vão para Kiev, porque é a capital da Ucrânia. Vocês não vão ser atacados lá. Eu fico em Pavlograd, Deus mandou que eu ficasse aqui. E a mulher dele, ela tomou coragem e disse, se o Senhor disse para você ficar, nós vamos ficar juntos com você. Aleluia. E foi uma bênção. E o que aconteceu com os filhos? Os 3 filhos decidiram, nós vamos ficar aqui também. Tinha mais novinhos, jovens, muito jovens. O Vitaly, que é o nome de um dos filhos dele, porque eles moram no meu coração hoje. O Vitaly, ele tinha na época 16 anos. E ele disse, papai, se você vai ficar aqui, nós vamos ficar. E eles ficaram. E Deus, ele começou a dar a visão de reestruturar, né? Reformar o templo da igreja, porque Deus ia mandar mais pessoas para lá. E eu me lembro que quando eu cheguei na igreja deles em Pavlograd, e que eu cheguei, essa igreja ainda estava em construção, tudo ainda sendo transformado. E quando eu cheguei, eu vi essa igreja cheia de jovens, uma louvor e adoração maravilhoso. As pessoas estão buscando a Deus com o coração. E eu perguntei para eles, mas como é que foi para vocês durante o período da guerra? Deus mandou que nós ficássemos? Nós ficamos. E eles estão honrando a Deus. Hoje a igreja, eles terminaram a reestruturação da igreja, a reforma da igreja. A igreja hoje tem muito mais pessoas. E a visão, eles têm uma visão para 3.000 pessoas, fazerem um congresso para jovens de 3.000 pessoas em Pavlograd. E Deus, ele tem ministrado sobre isso. E quando nós falamos para ele dos Gideões, o fato de dar... na Europa, nós introduzimos o ministério com aquela palavra de Jesus, né? Nem mesmo uma hora você pode ficar comigo. Quando Jesus está no Getsemane, ele pede para os discípulos estarem com ele. E quando ele volta, ele diz assim, puxa vida, nem mesmo uma hora vocês ficaram comigo. E nós ministramos assim para a igreja da Ucrânia. E eu recebi e-mails, recebi vídeos, eles me contando, dizendo assim, Emerson, nós decidimos pegar não só uma hora. E Deus, ele tem abençoado com isso. Então, tem sido uma bênção. E, com certeza, se nós tivermos a oportunidade de ir para a Ucrânia uma outra vez, será um prazer. E quem sabe, nesse congresso de jovens, podemos levar mais pessoas aqui do Brasil a estarmos lá. Sim. Estaremos com muito prazer, com muita alegria. Amém. Como é lindo, não é? Podemos ver a obra de Deus. E o que o Senhor faz parte exatamente desse princípio. Quando você diz, eis-me aqui. Talvez o Emerson não imaginasse que quando foi para a Itália a primeira vez, o que Deus faria através da vida dele naquela igreja. No meio dos jovens e tendo ido à Ucrânia e outras nações, agora também à Espanha para fortalecer lá os Gideões na Espanha. Talvez ele não imaginasse o que Deus tinha para fazer. E é tão lindo quando nós obedecemos, quando nós abrimos os nossos olhos e o nosso coração e permitimos o Espírito Santo nos usar. Ele é maravilhoso e fiel. Bom, e quando nós falamos de Deus, quando falamos do Espírito Santo, queremos adorá-lo, não é verdade? Então vamos chamar a Patrícia para adorar ao Senhor neste momento do nosso programa, para que você possa entrar também no Santo dos Santos e receber a luz da glória do Senhor sobre você, adorando junto com a Patrícia. Vamos lá, Patrícia, é com você. Vamos adorar a Deus.
Como é gostoso, não é verdade? Podemos adorar ao Senhor. E sabe, quando nós levantamos as nossas mãos, mãos santas, quando levantamos o nosso coração para adorar ao Senhor, corações lavados, remidos no sangue do Cordeiro, corações cheios de gratidão, corações que possam ter a consciência tranquila de estarmos no centro da vontade de Deus. E o chamado do Senhor para nós é para adorá-lo, para servi-lo e para também pregarmos a sua palavra, para irmos até os confins da terra. Ô Emerson, gostaria que você trouxesse uma palavra para nós, Amém. Para os pastores, para a igreja brasileira, para os jovens que estão nos assistindo, a respeito do que arde no seu coração para a igreja hoje em missões. Amém. Eu gosto muito daquele versículo que diz assim: pede-me e eu te darei as nações por herança. E quando Deus me chamou, eu pensei assim, puxa vida, eu vou ficar só 3 meses na Itália e depois eu volto para o Brasil, para viver minha vida. Mas Deus, Ele muda a direção de tudo. Eu não tinha ideia, foi como a pastora Ângela disse, eu não tinha ideia do que Deus tinha para mim. E eu quero dizer para a igreja brasileira que no meu tempo, quando eu me converti, o que mais impulsionava a igreja era o desejo por missões, não é verdade, pastor? Sim. Eu me lembro dos estudos bíblicos das quintas-feiras, em que todas as quintas-feiras tinha um jeito ou de um outro, ou até mesmo na escola dominical, a palavra final era: vai e façam discípulos. Sim. E hoje, sim, é importante, a igreja tem feito, mas não com a mesma intensidade. Eu acho que o desejo do coração de Deus hoje, para as igrejas, para os jovens, sim, Deus quer que você faça um curso universitário? Sim, Ele quer. Deus quer que você se torne um empresário? Sim, Ele quer. Mas eu acho que o desejo maior de Deus hoje, para os homens, para as crianças, para os jovens, é se tornarem missionários. Missionário não é aquele só que atravessa os mares ou que vai para uma outra nação. Se for, melhor ainda. Eu creio que, principalmente no Brasil, os céus estão abertos. Eu vivo numa outra nação há 16 anos, eu tenho visto a diferença de unção que tem aqui, a diferença daquilo que acontece lá. Então, hoje, a palavra que eu quero deixar para as igrejas, para os pastores é: incentivem os jovens da sua igreja a serem missionários. Invistam na obra missionária. A importância de mandar jovens que digam assim: Senhor, eu quero te servir. Vocês podem ter certeza disso, para você jovem que está aí na sua casa, ou para você que já tem uma determinada idade, porque para Deus não existe isso. Deus usou pessoas de todas as idades possíveis e imagináveis. Chamou Moisés com 80 anos. Exatamente. Moisés, quando começou o ministério dele, já estava lá pensando assim: puxa vida, acabou tudo, né? E Deus disse para ele: não funciona assim. Então, o que eu sempre gosto de falar isso quando eu ministro para os jovens é sobre isso. Vale a pena servir ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais Ele fará. E é isso que tem acontecido comigo. Eu tenho colocado os meus pés em outros lugares em que eu falei assim: Senhor, eu nem poderia imaginar. E às vezes eu sempre falo, né? Eu sempre gosto de brincar com a pastora Ângela, que a gente sempre brinca sobre o fato do glamour, né? Nós vamos para a Europa, aí vai para Berlim, vai para a França, vai para a Suíça. A Europa é muito pequena. Então é claro que fica mais rápido ir para qualquer outro lugar. E é isso que eu sempre incentivo. Essa semana eu conversei com uma pessoa que me disse o seguinte: mas eu queria muito fazer missões na Europa. E eu quero falar para você que tem cidadania europeia, e você que está aqui no Brasil e está cheio do Espírito de Deus, corre atrás disso. Procure uma agência missionária, ou então agora nós estamos montando o Centro de Treinamento Suzy Valadão. Entre em contato, se forme, missões transculturais, é muito importante. Deus, não é que Deus ele tem pressa da obra dele? Tem, mas nós não temos que correr, mas ao mesmo tempo nós temos que nos preparar, não é isso, pastor? Sim. E aquilo que está faltando hoje é esse fogo que queima dentro do coração das pessoas para a obra de Deus. Então, pastores, líderes de jovens, você que é um jovem que está na sua igreja, que está ali esquentando o banco, procure um centro de treinamento, procure o centro de treinamento Suzy Valadão. Está parecendo um comercial forçado, não é? Mas não é isso. Eu conheço a pastora Ângela tem muitos anos. E vou dizer uma coisa para vocês. Podem parecer que quando a pastora Ângela está aqui, ela é toda, não é? Fala tão bacana. Eu conheço essa mulher no campo. Eu sei o que é tirar as mangas para cima e dizer assim: vamos lá, a gente tem que ministrar a obra de Deus.
Então é por isso que eu digo, eu sou muito pé no chão. Eu só falo daquilo que eu acredito e tenho visto Deus fazer. É por isso, pastor, que para mim é uma bênção, sem nenhum tipo de elevação ao nome de nenhum homem, mais o nome de Jesus. Eu aprendi uma coisa muito legal, que a glória é de Deus, mas a alegria é nossa. Aleluia. Então, para você que está em casa e que quer ter a alegria de Deus, de participar desse mover de Deus, esse é o momento. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, pede-me e te darei as nações como herança. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Como é gostoso, não é verdade? Que pena que o programa já acabou. Emerson, boa viagem de regresso. Muito obrigado, pastor. O nosso abraço para a Igreja Italiana, Amém. para todos os Gideões, e continue sendo missionário até os confins da terra. Amém. E nos vemos em Berlim. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, compartilhando com você a palavra de Deus e a vontade dele. Amém.